Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Clara e, juntamente com a minha dupla Maitê, vamos falar sobre o grupo Aracnida e vamos começar. Primeiramente, né, quem são eles? É um grupo muito diverso, muito rico, então existem várias ordens e as mais representativas são os opilhões, que parecem aranhas, mas não são aranhas, então eles são conhecidos por ter as pernas bem longas. Temos o grupo dos escorpiões, o ácare, que inclui tanto os ácaros, tanto os carrapatos, o grupo aranha, que são as aranhas, os amplipige, que eles são conhecidos como aranha-chicote, apesar de não ser aranhas. Também temos o uropige, que ele é bem conhecido por ser o escorpião vinagre, e os pseudos escorpiões. Bom, como eu já disse, é um grupo muito diverso e existem várias espécies descritas de cada um. Os pseudo-escorpiões, aproximadamente 3.500 espécies, os escorpiões, 2.068, os amplipige, varia de 128 espécies descritas, uropige, 110 espécies, aranha, 45.500, os ácaros, que são ácaros e carrapatos, variam de 12.000 espécies, e os opilhões de 6.500 espécies. Eles estão posicionados na filogenia de Metazoa dentro do grupo Artrópoda, e nesse grupo estão os queliceratas, que são os aracnídeos, e junto deles também estão Chifosura e Picnogônida. Já a filogenia mais representativa, as ordens representativas dentro da filogenia interna da classe aracnida são as aranhas, os escorpiões, os ácaros e carrapatos, opilhões, o escorpião vinagre, né, que é o uropige, também temos os pseudo-escorpiões e o amplipige. E aqui eu trouxe uma imagem bem representativa de todos esses grupos mais representativos para vocês conseguirem dar uma olhada. Que os opilhões, as aranhas, o escorpião vinagre, os ácaros e carrapatos e os escorpiões. Todos os aracnídeos, eles possuem características gerais, que são essas sinapomorfias do grupo. A primeira é o corpo dividido em prossoma, que é o cefalotórax, que é a junção da cabeça com o tórax. É no prossoma que ficam os olhos, a boca e os apêndices. Essa é a região anterior. E também a gente tem o opistosoma, que é essa região posterior e é o abdômen. Além disso, eles possuem 6 pares de apêndices, sendo o primeiro par, que são as quelíceras, o segundo par, os pedipalpos, e os 4 pares de apêndices são essas pernas locomotoras. A maioria dos aracnídeos, eles não conseguem mastigar alimentos sólidos. Então, por exemplo, se eles pegarem uma mosca, eles não vão conseguir mastigar essa mosca. Por isso, eles têm estruturas bucais que são adaptadas para sugar os líquidos que são produzidos após a digestão externa da presa. Então, eles primeiro vão liberar enzimas digestivas sobre essa presa e após essa digestão, esses tecidos da presa vão ficar líquidos e depois disso eles vão absorver esses nutrientes líquidos. Por isso, a alimentação dos aracnídeos é principalmente líquida, porque eles não conseguem mastigar essa presa sólida. E os aracnídeos, eles respiram principalmente ou por pulmões foliáceos ou por traqueias. Os opilhões, eles são divididos em prossoma e opistosoma. Eles vão ter as quelíceras, que são esses primeiros apêndices do corpo, que vão auxiliar na captura, né, do alimento. Eles também vão ter os pedipalpos, que são esses apêndices próximos à boca, que vão ajudar na manipulação do alimento e para perceber o ambiente. Eles também têm o poro genital, que é essa abertura do sistema reprodutor, que é onde vai acontecer a transferência dos gametas. Também tem o ânus, que é essa abertura final do sistema digestório, e o espiráculo, que são essas aberturas que vão permitir a entrada de ar para a respiração.
Os ácaros, eles também vão ter a forma, o plano corporal básico dividido em prossoma e opistosoma, vão ter as quelíceras, pedipalpo, o espiráculo, que vai ser essa abertura respiratória ligada às traqueias, e a placa genital, que é essa estrutura que vai proteger a abertura genital e ela está relacionada à reprodução. O plano corporal dos escorpiões é dividido em prossoma, opistosoma, o mesossoma, que é essa parte mais larga do abdômen. Vai ter o metassoma também, que ele é mais conhecido como a cauda. Vão ter ocelo mediano, que são esses olhos simples, que são localizados na região central do prossoma. Vão ter olhos laterais também, que é localizados nas laterais do prossoma. Vai ter o pente, que é essa estrutura sensorial dos escorpiões. O aguilhão, que está localizado na extremidade da cauda, e é ele que é responsável por inocular o veneno. Vão ter pulmões também, né? Porque a respiração dos escorpiões, ela ocorre por pulmões foliáceos. O opérculo genital, que vai ser essa placa que vai proteger a abertura genital, as quelíceras, os pedipalpos e o telson, né, que é esse último segmento do corpo, e é no telson que está localizada as glândulas de veneno e o aguilhão. Os amplibige, eles também são divididos em prossoma e opistosoma. O prossoma, como eu já disse anteriormente, é essa região anterior do corpo, que estão localizados os olhos, as quelíceras, os pedipalpos e as pernas, né? As pernas locomotoras. O opistosoma, que é o abdômen, eles vão ter quelíceras e pedipalpos também. Já o oropige, que são os escorpiões vinagres, eles também são divididos em prossoma, opistosoma. Vão ter essas quelíceras, que são utilizadas para manipular o alimento e fragmentar ele. Os pedipalpos vão ter mesossoma e o metassoma também. E por fim vamos ter os pseudoescorpiões, que também tem o prossoma, o opistosoma, essas quelíceras e os pedipalpos. Bom, em relação à alimentação desses animais, eles apresentam uma grande variedade, né, uma grande diversidade de alimentação, e eu vou começar com os ácari. Esses animais, eles podem ser tanto parasitas, quanto também são animais herbívoros, alguns deles vão ser frugívoros e também predadores. Além disso, muitos desses animais, eles conseguem se alimentar de alimentos sólidos, quanto também alimentos líquidos, e eles são considerados suspensívoros, onde eles conseguem se alimentar de partículas alimentares que estão em suspensão na água. Né? Além disso, grande parte dos ácaros simbiontes vivem associados a hospedeiros vertebrados e invertebrados, atuando como parasitas. A gente tem uma imagem dele aqui do lado, que tem um azinho aqui. Além disso, a gente vai ter os amblípig, que eles são conhecidos popularmente como, né, como aranhas chicote, e eles vão se alimentar principalmente de insetos, outros aracnídeos e também pequenos invertebrados. Bom, em relação aos aranai, eles são considerados predadores, né? É, praticamente a grande parte dessa maioria das espécies são carnívoras e vão capturar diferentes tipos de presa. Mas algumas espécies elas também podem se alimentar, consumir pólen e esporos de alguns fungos. Já em relação aos opilioides, eles vão se alimentar de pequenos invertebrados, mas também vão conseguir se alimentar de matéria orgânica em decomposição, matéria orgânica tanto animal quanto também vegetal. Bom, agora em relação aos pseudos escorpiones, eles vão se alimentar, por exemplo, de outros artrópodes minúsculos, como por exemplo os ácaros, que eu coloquei no slide, nos outros slides anteriores, Quitoácari. E em relação aos escorpiones, eles vão se alimentar principalmente de inseto, mas algumas espécies, pelo que eu andei pesquisando, eles podem consumir ocasionalmente lagartos e até mesmo cobras. Bom, eu coloquei esse vídeo aqui para poder mostrar uma aranha se alimentando. E basicamente, né, essa aranha gigante,
ela consegue, essas enzimas girantes, elas vão regurgitam sobre a presa um líquido espesso e amarronzado que vai dissolver nos seus tecidos. Então, desse modo, ele vai se alimentando dessa presa aos poucos, lentamente, consumindo algumas partes desses animais. E esse fluido, né, digestivo, ele vai sintetizar nas células secretoras do intestino das aranhas. E isso é muito rico em proteínas, muito rico em enzimas que vão quebrar essas proteínas, quanto também gorduras e açúcares em moléculas menores, que podem ser convertidas em energia mais facilmente. Esse aqui é o videozinho que eu encontrei na internet. Bom, em relação aos órgãos que vão compor o sistema digestório desses animais, né, a gente vai ter os tratos digestivos anterior, médio e posterior. Além disso, a gente vai ter a boca, faringe, reto e ânus, que são derivados da ectoderme, e os secos digestivos, que são derivados da endoderme. Bom, agora em relação ao processo de digestão dos aracnídeos, né, o processo de digestão desses animais, eles vão passar por algumas etapas. A gente vai ter 3 etapas. Primeiro, a gente vai começar com a captura da presa. Então, esses animais eles vão usar suas estruturas especializadas, como as quelíceras ou os pedipalpos, é, que vão ser modificados em pinça para poder capturar essas presas. Em alguns grupos, como por exemplo as aranhas e os escorpiões, eles conseguem produzir veneno que vai servir como imobilizador ou também pode matar essa presa, facilitando, né, ainda mais. E também outras aranhas, né, algumas delas, elas vão conseguir liberar, fazer tipo uma digestão inicial fora do corpo da presa, liberando enzimas digestivas que liquefazem os seus tecidos. Mais ou menos parecido com o que eu expliquei no vídeo. Bom, agora a segunda etapa do processo de digestão, ela é a ingestão por sucção. Como eu expliquei um pouquinho anteriormente, alguns aracnídeos não vão conseguir ingerir grandes pedaços sólidos do alimento. Então, eles vão sugar o material já liquefeito. Para isso, parte do trato digestório anterior, eles vão ser modificados em estruturas musculares capazes de funcionar como bombas de sucção. Mas também vai ter uma diferença entre alguns dos animais, como por exemplo nas aranhas, né, essa função basicamente ela é realizada por um estômago sugador bastante desenvolvido, enquanto nos escorpiões a sucção ela vai ocorrer por uma faringe muscular. Bom, a terceira etapa, ela é chamada de digestão interna, né, e absorção. Primeiro, né, o alimento digerido, ele vai chegar nesse intestino médio e vai ocorrer essa digestão química final e também absorção de substâncias nutritivas. Nessa região vai ter estruturas que vão ser chamadas de seco digestivo, que elas vão ser responsáveis por aumentar a área disponível para digestão e também armazenamento de nutrientes. E isso tem diferença. Nas aranhas, por exemplo, vão ter 4 pares de secos localizados no prossoma desses animais, e nos escorpiões vão ter 6 pares, sendo que o primeiro par ele é modificado formando glândulas salivares. Bom, em relação às outras funções do sistema digestório, né, que ele pode atuar além da digestão, a gente vai ter primeiro a excreção e a conservação de água. Então, né, os túbulos de Malpighi, que são responsáveis, participam da eliminação de resíduos metabólicos e também ajudam a reduzir a perda de água. Especificamente nas aranhas, eles vão ter uma estrutura chamada bolsa intercoral, que ela vai funcionar como se fosse uma câmara, onde vão se misturar os resíduos que são provenientes dos túbulos e também o digestório antes de serem eliminados. Bom, o sistema digestório, ele também vai desempenhar a função de reciclagem e suporte nutricional, onde nas aranhas, por exemplo, vai ocorrer a reciclagem da seda e há muitas espécies conseguem ingerir a seda antiga
né, de suas teias, para poder meio que reaproveitar as proteínas e os nutrientes, né, fazendo com que consiga economizar energia. E também algumas espécies, elas conseguem ter um cuidado parental, onde em algumas aranhas, a fêmea ela vai fornecer alimento aos filhotes por meio da regurgitação de material nutritivo, aumentando as chances de sobrevivência. E por último, o sistema digestório ele também pode desempenhar a função sensorial. Em algumas aranhas, a faringe ela vai possuir células que são quimiosensoriais, então que vão atuar basicamente como receptores gustativos, que vão ajudar esses animais a avaliar meio que quimicamente como que é o alimento antes dele conseguir ingerir. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Bom, olá, gente, boa tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre os aracnídeos. Não só eu, como também minha colega de turma, Maria Clara, e meu nome é Maitê. Bom, para começar, vou falar um pouquinho sobre a superfície de trocas gasosas. Vou começar falando das aranhas. E as aranhas, elas vão encontrar nelas par de pulmões foliáceos que vão estar localizados na parte anterior do corpo desses animais e um sistema de tubos de traqueias que vão estar localizados na parte posterior do corpo deles. Além disso, né, tanto os pulmões quanto as traqueias elas vão se comunicar com o meio externo por meio de aberturas chamadas espiráculos. E essa combinação torna a respiração das aranhas mais eficiente. Bom, agora em relação aos escorpiões, eles vão apresentar um sistema respiratório mais desenvolvido, né? E é composto por 4 pares de pulmões foliáceos localizados entre o terceiro e o sexto segmento do mesossomo. Essas estruturas elas possuem numerosas lâmelas internas que vão aumentar a área disponível para a troca gasosa. Em relação aos ácaros ou também aos carrapatos, a respiração ela vai ocorrer diretamente através da cutícula desses animais, que é caracterizando a respiração cutânea ou também por meio de um sistema de traqueias. E isso vai depender da espécie, ser um ou outro. Bom, já em relação aos amplibig, eles são conhecidos como aranhas chicote. Eles vão possuir 2 pares de pulmões foliáceos localizados no opistossomo. Agora, os uropig, eles vão ter um mesossomo largo, que vai possuir 2 pares de pulmões foliáceos, e os pseudoescorpiones vai depender de um sistema de traqueia para respiração, e eles não vão possuir esses pulmões foliáceos. Bom, e quais são os pigmentos respiratórios? Em relação aos aracnídeos, o pigmento respiratório vai ser hemocianina, que é um pigmento que é comum em outros queliceratos, e essa hemocianina, ela não vai estar dentro das células sanguíneas, mas ela vai estar dissolvida diretamente no plasma da hemolinfa, que é o fluido circulatório dos artrópodes. E nas aranhas, a hemocianina ela vai funcionar basicamente no armazenamento de oxigênio, não no transporte imediato e no fornecimento de oxigênio aos tecidos. Bom, agora falando um pouquinho sobre a função do sistema circulatório na respiração. Nesses animais, a gente vai ter uma extensa rede de artérias distribuídas, que distribuem a hemolinfa para a hemocele, né, que é essa cavidade corporal, por onde acontece a circulação dos fluidos, ocorre, né? E a hemolinfa ela vai circular por todo o organismo e também ela vai passar pelos pulmões foliáceos, onde vai acontecer a captação de oxigênio. Além disso, nas aranhas, algumas delas elas conseguem sobreviver por vários dias, mesmo depois que seu suprimento de ar ele é cortado, principalmente por conta de alguma abertura dos seus espiráculos. E nessas situações, as aranhas elas vão continuar obtendo oxigênio a partir das reservas armazenadas na hemolinfa e também por meio da respiração cutânea, ou seja, pela difusão de gases através da superfície do corpo.
Bom, o tipo de sistema circulatório dos animais vão ter vários tipos, isso vai depender da espécie, e isso também vai depender da complexidade, essa complexidade desse sistema vai depender do tamanho desses animais. Que eu tenho uma foto de um escorpião, e basicamente neles o sangue sai dos vasos e vai entrar na hemocele para poder banhar esses órgãos e suprir as estruturas de trocas gasosas antes de voltar para o coração. E então, basicamente, a gente entende que é um sistema circulatório aberto. Em relação aos palpitigrades e alguns ácaros, eles não vão possuir essas estruturas circulatórias. Tudo isso vai ocorrer diretamente por difusão. Agora, em relação a outros animais, esse coração ele vai estar presente na maioria dos artrópodes. A gente vai ter a hemocele, onde a hemolinfa ela vai sair desses vasos e banhar diretamente os órgãos. A hemolinfa vai poder retornar ao coração pelos ossos e vai ser uma circulação aberta também. Bom, e quais são os componentes do sistema circulatório, né? As estruturas e os órgãos. Bom, eles têm o coração, artérias, vasos, a hemocele e os ossos. O coração é uma estrutura, ela é tubular, então o coração é tubular, ele está localizado na região dorsal do corpo e é ele que é responsável por bombear a hemolinfa. Já as artérias, elas vão transportar a hemolinfa para as diferentes regiões do organismo. Então, todas essas partes do organismo vai ser transportado pelas artérias. Em seguida, a hemolinfa ela sai desses vasos e vai entrar na hemocele, que é essa cavidade corporal, e ela circula livremente e entra em contato direto com os órgãos. Depois que ela banha esses tecidos, a hemolinfa ela retorna ao coração através de pequenas aberturas que são chamadas os ossos. Então, o trajeto básico é o coração, as artérias, os vasos, a hemocele e o coração. Os aracnídeos, eles têm um sistema circulatório aberto, então significa que a hemolinfa ela não permanece sempre dentro dos vasos sanguíneos, como acontece em vertebrados, né? O coração ele é tubular e ele vai bombear a hemolinfa, e essa hemolinfa ela é rica em hemocianina. E o coração ele vai bombear a hemolinfa através das artérias. A hemocianina é um pigmento respiratório, né, que vai auxiliar no transporte e no armazenamento do oxigênio. E após sair das artérias, essa hemolinfa ela vai entrar na hemocele, vai banhar diretamente os órgãos e os tecidos. E durante esse processo, ocorre a distribuição de oxigênio e nutrientes para as células. A oxigenação da hemolinfa ela vai acontecer nos pulmões foliáceos, ou, no caso de alguns, que são as traqueias, dependendo do grupo do aracnídeo. Então, dependendo do grupo, vai ter ou os pulmões foliáceos ou as traqueias. Após isso, né, a hemolinfa ela vai retornar para o coração pelos ossos e vai reiniciar o ciclo. O sistema circulatório ele também está integrado a outros tipos de sistema, tanto no excretor, digestório e reprodutor. Bom, a primeira relação é com o sistema excretor, porque a hemolinfa ela vai transportar os resíduos metabólicos que são produzidos por essas células até os órgãos excretores, né, que são ou as glândulas coxais ou os tubos de Malpighi, e a partir disso esses resíduos serão eliminados. Já com o sistema digestório acontece depois da digestão. Então, após a digestão e a absorção dos nutrientes, a hemolinfa ela vai distribuir essas substâncias para todas as células do corpo e vai fornecer a energia e vai fornecer essa energia para que ocorra o funcionamento dos tecidos. E por fim, com relação ao reprodutor, é porque esse sistema circulatório ele vai transportar hormônios que vão regular a reprodução e também vai levar nutrientes para a formação e o desenvolvimento dos gametas do embrião. E muito obrigada pela atenção. Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam bem. Meu nome é Maria Clara e, juntamente com a minha dupla Maitê, vamos apresentar sobre o grupo dos aracnídeos.
Bom, quais são, né, os tipos de sistema excretor e essas estruturas e os órgãos componentes? Primeiro, os aracnídeos eles possuem um sistema circulatório aberto. Então, a hemolinfa ela circula livremente pelo corpo e ela que transporta esses nutrientes, esses gases ou esses resíduos metabólicos. Esses resíduos eles são conduzidos até esses principais órgãos excretores, como eu deixei aqui na imagem, que ou o túbulo é o túbulo de Malpighi e também essas glândulas coxais. Como eu disse, né, essa excreção ela pode ocorrer por duas vias, sendo elas as glândulas coxais. Então, nas glândulas coxais, a hemolinfa ela é filtrada e os resíduos eles são eliminados para o exterior e vai ser eliminado através desses poros que são localizados próximo às bases das pernas. Já nos tubos de Malpighi, esses resíduos eles são retirados da hemolinfa e eles são transferidos para o intestino posterior. Então, e posteriormente eles são eliminados e são eliminados junto com as fezes através do ânus ou da cloaca. E os aracnídeos, eles têm adaptações para a vida terrestre, né? E é muito relacionado a essa economia da água. Por isso, os principais compostos nitrogenados que são excretados são a guanina e o ácido úrico, porque são substâncias que podem ser eliminadas com pouca perda de água. Também podem ser excretadas sais minerais e pequena quantidade de água. Em algumas espécies que são aquáticas ou que vivem em ambientes muito úmidos, pode também ocorrer eliminação de pequenas quantidades de amônia. E eles excretam principalmente ácido úrico e guanina porque essas substâncias, elas são um pouco tóxicas e elas podem ser eliminadas, como eu disse, né? Como eles são animais adaptados para a vida terrestre, eles podem ser eliminados com a mínima perda de água. Bom, e como o sistema nervoso desses aracnídeos ele vai estar organizado? Primeiro, a gente vai começar falando que esses animais eles vão ter um gânglio cerebral, né, um cérebro, que ele vai ser dividido em 3 regiões diferentes. Primeiro, a gente vai ter o protocérebro, que ele está relacionado aos olhos. A gente vai ter também o deuterocérebro, que vai inervar as quelíceras, e o tritocérebro, que vai inervar os pedipalpos. Bom, agora falando um pouquinho sobre os órgãos que vão compor esse sistema nervoso e sistema sensorial do quadro desses animais. Primeiro, a gente vai ter o tritocérebro, que ele vai se conectar ao restante do sistema nervoso por meio dos conectivos chamados circo-entênios, que eles se reúnem ventralmente a uma grande massa ganglionar subentérica. Além disso, nos escorpiões, essa massa ganglionar ela vai reunir todos os gânglios que vão estar localizados no prosoma. Além disso, eles vão possuir um cordão nervoso ventral que se estende de um prosoma, né, essa região posterior do corpo desses animais, e ao longo desses cordões vão existir 7 gânglios nos escorpiões, que vão ajudar a controlar os movimentos e também algumas funções nos segmentos. Bom, na maioria das aranhas, até mesmo os gânglios opistossomiais, eles vão se fundir anteriormente nessa massa subentérica, que também possui pares de gânglios, no caso um par de gânglio, abdominais que se originam de nervos ramificados para o opistossomo. Bom, falando um pouquinho mais sobre os órgãos do sistema sensorial e nervoso, a gente vai ter chamados esses pelos sensoriais, que eles vão funcionar como mecanorreceptores, que são capazes de detectar esses estímulos mecânicos. A gente vai ter também os tricobótrios, que eles são encontrados nos apêndices de muitos aracnídeos, e eles são também como se fossem pelos sensoriais que vão estar especialmente ligados, encontrados nesses apêndices desses aracnídeos. E a gente também vai ter órgãos de fenda, que vão ser pequenas fendas que vão estar na cutícula desses animais, e elas são capazes de detectar informações que são causadas principalmente por alguma pressão ou vibração que eles sentem.
Aqui eu coloquei uma imagem mostrando mais ou menos, aqui a gente tem uma imagem mostrando como que é esses órgãos sensoriais de fenda, na patela da perna desses animais. A gente tem também uma imagem aqui de um pelo quimiosensível e também como que funciona a organização desse trigobótrio, que fica no apêndice desses aracnídeos. Bom, ainda não acabou, a gente vai ter mais algumas coisinhas. A gente vai ter os próprios receptores eficientes nessas pernas locomotoras desses animais e também nos pedipalpos de alguns queliceratos, não da maioria dos queliceratos. A gente vai ter também sessilas cerdosas, que elas vão estar presentes nos pedipalpos e outras áreas ao redor da boca desses animais. Órgãos tarsiais, que são especificamente nas aranhas. Pectinas, que vão ser mecanorreceptoras ou quimiorreceptoras, e nesse caso vão ser em escorpiões, fotorreceptoras em alguns aracnídeos, mas não todas, e eles também vão ter óleo rabidoméricos, que vão ser especificamente nas aranhas. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Maitê e eu, junto com a minha colega de classe, Maria Clara, a gente vai apresentar um pouquinho sobre os aracnídeos. Bom, para começar, gostaria de falar um pouquinho sobre quais são os tipos de esqueleto que existem nesse grupo. E os aracnídeos, eles pertencem ao taxon dos artrópodes, e como a maioria dos artrópodes, eles possuem um exoesqueleto quitinoso, que é reforçado por proteínas. Além disso, os animais, como eles fazem parte do clado Ictiozoa, eles realizam que dizem que é a troca da cutícula, e essa troca dessa cutícula, ela acontece em etapas. Então, primeiro, a gente vai ter a intermuda, que é tipo a primeira etapa, que é quando a cutícula já está completamente formada, rígida ali, toda bonitinha e funcionando normalmente. Então, durante esse período, ela não vai crescer, né? Porque esse exoesqueleto ele vai impedir o aumento do tamanho desses animais. Então, por isso que eles precisam fazer essa troca. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma pré-muda, que é chamada, essa fase é chamada de apólise, que é quando nessa fase vai ser liberado um hormônio, que ele é chamado de ecdisona, e ele vai iniciar o processo da troca da cutícula, onde a epiderme ela vai se separando dessa cutícula velha e as enzimas elas vão começar a degradar essa parte interna dessa cutícula. E disso vai ser reaproveitado alguns materiais. E ao mesmo tempo, o animal ele já começa a produzir uma nova cutícula abaixo da antiga. E essa é a terceira etapa, que é a formação de uma nova cutícula. Então, primeiro vai surgir a epicutícula e depois vai começar a formação da exocutícula. Nesse momento, essa nova cutícula ela ainda está meio mole e flexível. Agora, na próxima etapa, que é realmente a ecdise, os aracnídeos, eles vão aumentar a pressão dele, da hemolinfa, e fazendo com que a cutícula antiga ela vai se rompendo. Em regiões específicas chamadas saturas. Depois disso, ele consegue sair dessa cutícula antiga e ela vai receber o nome de exúvia. Então, quando essa cutícula já é liberada, essa cutícula antiga vai ser chamada de exúvia. E a próxima etapa é a etapa pós-muda, pós-troca dessa cutícula, né? Porque como ele acabou de fazer a troca, essa cutícula ainda ela vai estar meio mole e flexível. E nesse momento, o animal ele vai conseguir expandir o corpo dele e depois essa cutícula precisa ser endurecida, né, para poder proteger mais o animal. E isso do endurecimento da cutícula ela vai acontecer por um processo chamado esclerotização, que ela vai ocorrer, ela vai ter essa esclerotização, que é o processo de endurecimento da cutícula, e também vai ocorrer a deposição da endocutícula, que vai fazer com que esse exoesqueleto ele seja mais resistente. Bom, gente, agora a gente vai falar de quais são os tipos de fecundação, né? E como a fecundação ocorre. Esse grupo, como vocês perceberam, eles são um grupo muito diversos. Então, existem várias ordens e por isso existem várias estratégias e tipos de fecundação e transferência diferentes do espermatozoide. A primeira é a cópula direta. Então, o macho ele vai ter esse órgão copulador bem desenvolvido, que é o pênis. Eu deixei uma imagem aqui para vocês verem.
a imagem do lado do pênis, e ele vai introduzir diretamente no sistema reprodutor da fêmea. Então, vai acontecer durante a cópula, e as ordens mais representativas disso acontecer são os opiliões e algumas espécies de ácaros. A segunda estratégia é a transferência indireta por apêndices modificados. Então, eles vão usar esses apêndices modificados, seja os pedipalpos ou as quelíceras, para conseguir transferir os espermatozoides para esse sistema reprodutor da fêmea. Como exemplo disso, eu trouxe as fêmeas. Então, é um processo onde o macho, ele tece a seda, que é uma seda especializada para depositar o esperma, e depois que ele tece essa seda, ele vai coletar e vai transferir os espermatozoides, esses espermatozoides. Aí eles têm câmaras específicas para armazenar esses espermatozoides. E essas câmeras elas ficam localizadas nas pontas dos seus pedipalpos. E eles vão usar estruturas como o símbio, o órgão palpar e o embolo para realizar a inseminação na fêmea. Também tem a transferência indireta por espermatóforo no substrato. Eu achei bem interessante essa, e ocorre em escorpiões, equistomídeos, amplibídeos, os pseudoescorpiões também ocorrem isso, e em algumas espécies de ácaros. E para isso eu trouxe os escorpiões, porque eu achei bem interessante como ocorre. O macho, tudo vai começar com um comportamento de cortejo, né? Então o macho, ele vai segurar os pedipalpos da fêmea e ele vai conduzir ela num tipo de dança. E eles vão ficar dançando. E enquanto estiverem dançando, ao decorrer da dança, o macho, ele vai transferir o espermatóforo, que é como se fosse um pacotinho com esperma. Então ele vai colocar no substrato, e aí ele vai guiar a fêmea para que ela coloque o opérculo genital sobre esse espermatóforo. E aí vai ser a transferência indireta. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês conseguirem ver como é essa dança. Bom, gente, agora continuando no desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, vou começar falando das aranhas. Então, primeiro vai ocorrer a formação de uma periblástula, que é como se fosse uma camada ao redor desse vitelo, e esse vitelo ele é bem nutritivo, o que vai servir para nutrir os embriões que estão aí dentro, né? A partir dessa formação dessa periblástula, o desenvolvimento ele vai ser direto. Então, apesar de ter essa presença desses estágios, que vai ser o estágio pré-larva, larva e ninfa, esses estágios, a metamorfose ela vai ser bem sutil. Então, os filhotes, eles já vão sair bem parecido com a forma adulta. Já após esse desenvolvimento embrionário, a fêmea vai apresentar esse cuidado parental. Então, ele vai carregar o filhote e vai alimentar os filhotes até eles conseguirem fazer isso por conta própria. Bom, o desenvolvimento embrionário dos escorpiões ocorre após a fecundação, e logo após a fecundação ocorrem as clivagens, que podem tanto ser holoblásticas, que é quando o ovo todo ele se divide. Então, nas primeiras divisões embrionárias, o ovo ele vai todo se dividir, e tem a clivagem meloblástica, que é quando apenas uma parte do ovo ele se divide. E geralmente ocorre apenas por uma divisão da parte do ovo, porque o vitelo ele é muito grande, então tem muito vitelo, o que dificulta essa divisão. O desenvolvimento após a clivagem ele é direto, então ele vai ser de forma direta, e a reprodução vai ser eles são vivíparos, então eles não têm essa formação do ovo, por isso é direto. E após o nascimento, vai ter um cuidado pela fêmea, que os filhotes eles vão ficar em cima da fêmea.
Coloquei uma imagem do lado para vocês conseguirem ver. E até eles atingirem uma fase que eles consigam se dispersar, eles vão ficar em cima da fêmea e após isso eles vão atingir a. Depois que eles vão se dispersar, então eles se dispersam, cada um vai viver sua vida, e eles vão atingir a vida, a proximidade de um ano para atingir essa fase adulta, né? Já o desenvolvimento embrionário nos Amplibige, Uropige, Ricinucleides e esquizomídeos vai acontecer após a fecundação. Então, os ovos eles vão ser mantidos em uma bolsa incubadora e ela vai ser transportada pela fêmea. Essa bolsa ela vai proteger os embriões do ambiente externo, de predadores, de dessecação, e durante esse tempo o embrião ele vai utilizar essas reservas nutritivas que é presente no ovo para completar o seu desenvolvimento. Nos pseudoescorpiões, esses embriões também vão receber a proteção da mãe, porém, nesse caso, a fêmea ela produz uma câmara, que é uma câmara incubadora, ou um casulo sendo utilizado por uma seda secretada pelas glândulas que estão presentes nas quelíceras. E dentro dessas estruturas, os embriões eles vão permanecer protegidos durante esse desenvolvimento, durante o desenvolvimento embrionário. Já o desenvolvimento dos opilhões, eles são ovíparos. Então, o desenvolvimento embrionário ele vai ocorrer dentro dos ovos e esses ovos são depositados no ambiente, seja no solo, folhas, troncos ou até galhos, né? Aí, após a eclosão, esses indivíduos eles vão se parecer com a forma corporal dos adultos, porém em tamanhos menores, então o desenvolvimento é direto, e o crescimento dos opilhões eles vai ser gradual, então vai acontecer por meio das equidizes. E foi isso, gente. Muito obrigada, viu?